Boa tarde. Nós hoje vamos conversar aqui sobre o principal fato da política internacional das últimas semanas, que é a situação na Venezuela. Hoje pela manhã, o Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela, constituído pelos principais movimentos e partidos progressistas do Brasil, entregou um manifesto no consulado no qual oferece solidariedade à Venezuela e defende a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita no último domingo. Como vocês sabem, esse assunto está provocando muita polêmica. É uma celeuma não só entre forças conservadoras e forças progressistas, mas também uma celeuma entre as próprias forças progressistas sobre o que está em curso na Venezuela. Não são poucas as pessoas que identificam o que ocorre ali como uma ruptura da ordem democrática, a formação de um governo autoritário. Mesmo gente de esquerda com muito prestígio tem feito essa afirmação, como é o caso, por exemplo, do deputado do PSOL, Jean Willis, lá do Rio de Janeiro. Essa é informação também que é transmitida, defendida e exposta pelos principais meios de comunicação do mainstream, os principais meios monopolistas de comunicação no Brasil e no exterior, classificando claramente o governo do presidente Nicolás Maduro como uma ditadura. Os Estados Unidos, através do Departamento de Estado, lançaram nota com esse tipo de afirmação, vários países da União Europeia, vários governos latino-americanos, incluindo o governo brasileiro, por maior que seja a ironia que um governo fruto de um golpe se sinta na moral de acusar qualquer outro governo de autoritarismo. Enfim, há uma polêmica em curso e sobre ela que nós vamos conversar. Esse é um debate fundamental para todas as pessoas, homens e mulheres, que acompanham a situação internacional, que têm interesse pela situação latino-americana e, evidentemente, estão preocupados, estão atentos à situação venezuelana. As forças que hoje estão na oposição ao governo Maduro e que o denunciam por autoritarismo, que acusam a Assembleia Constituinte de ser ilegítima ou até mesmo uma fraude, são forças que exercem seu papel político já há muito tempo. São as mesmas forças, por exemplo, que apoiaram o golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez em 2002. Vocês devem estar lembrados, aqueles que não estão lembrados eu trato de comentar, e vocês depois podem pesquisar. Em 2002, em abril de 2002, um golpe cívico-militar derrubou o presidente Hugo Chávez, que conseguiu retornar ao poder 72 horas depois, por conta da pressão popular e por conta de setores das Forças Armadas que não aceitaram a ruptura constitucional. Essas forças que deram o golpe contra o presidente Hugo Chávez eram compostas pelos principais jornais e estações de rádio e televisão da Venezuela, pelos partidos de oposição, com apoio dos Estados Unidos, com apoio do governo conservador da Espanha na época, com apoio dos setores conservadores no Brasil e no resto da América Latina, e também acusava o presidente Hugo Chávez de autoritarismo, etc, etc, etc. Mas, evidentemente, foram essas forças que, concretamente, jamais aceitaram que um governo popular, um governo nacionalista, um governo com um programa de defesa dos interesses populares, viesse a governar um país tão rico como a Venezuela, que é considerado uma das maiores, se não a maior reserva petroleira do mundo. Jamais foi aceito esse resultado. Recuaram no primeiro momento, quando as urnas deram a vitória ao presidente Hugo Chávez, e desde então, inapelavelmente, essas forças têm tentado desestabilizar, combater, impedir os trabalhos do governo Hugo Chávez até 2013, quando falece o então mandatário, e depois com a eleição do presidente Nicolás Maduro. Não foi apenas o golpe de 2002. Em 2003, essas mesmas forças fizeram um movimento conhecido como o Paro Petroleiro, que era o quê? Um lockout, uma greve empresarial, cuja ideia fundamental era parar o setor do petróleo quando o governo havia adotado um conjunto de leis e medidas para fazer com que a PDVSA, a Petrobras deles, ficasse efetivamente sob o controle do Estado e não sob o controle da tecnocracia, dos grupos privados que tinham tomado conta da PDVSA no passado, nos governos anteriores ao do Hugo Chávez.
golpe de 2002, paro petroleiro de 2003, referendo de 2004, a Constituição venezuelana aprovada em 2000, ela criava uma figura que era do referendo revogatório, uma parte do eleitorado, se viesse a subscrever, depois da metade do mandato do presidente, por exemplo, viesse a subscrever a convocação desse referendo, esse referendo teria que ser automaticamente convocado, a oposição conseguiu 20% das assinaturas, houve o referendo, eles perderam o referendo, e depois de 2004 voltaram seguidas vezes a sabotagem econômica, a fuga de capitais, a tentativas de derrubar o governo Chávez e depois o governo Maduro de formas não constitucionais. A Venezuela, portanto, tem sido nesses últimos anos um território de confrontação entre dois projetos, entre dois blocos políticos. E essa confrontação, em muitos momentos, como é o caso agora, se transforma em uma confrontação que divide o país, que leva a uma situação de risco, até mesmo no limite de risco de guerra civil. A raiz do problema, a origem do problema, está no fato de que as forças que perderam o comando do Estado em 98, quando eleito presidente Hugo Chávez, elas não aceitam que a Venezuela mude. Elas não aceitam que o petróleo da Venezuela esteja sob o controle do Estado venezuelano. Os grupos internacionais que apoiam a oposição, a começar pelo Departamento de Estado norte-americano, mas também a diplomacia de vários outros países capitalistas desenvolvidos, não aceitam que essa riqueza petroleira e todas as demais riquezas minerais da Venezuela estejam sob o controle do Estado venezuelano. É uma disputa de projeto, uma disputa de classe, uma disputa de poder, do qual o outro lado, a oposição ao presidente Nicolás Maduro, sempre atuou recorrendo à sabotagem, recorrendo ao boicote, recorrendo à pressão internacional, no limite recorrendo à violência, como foi o caso do golpe de Estado de 2002 e nessas movimentações que a gente sempre vê na Venezuela, chamado La Guarimba, que são movimentos de oposicionistas violentos que buscam criar o caos, buscam criar uma situação de enfrentamento nas ruas venezuelanas. Evidentemente, o governo do presidente Chávez e hoje o presidente Nicolás Maduro, os governos bolivarianos, reagiram a essa sabotagem. Reagiram sempre nos marcos institucionais. Dentro dos marcos institucionais, claro que houve momentos de repressão. Ou seja, claro que situações de sabotagem, de boicote, de golpe têm que ser enfrentadas pelas forças repressivas do Estado. Isso ocorre na Venezuela, como ocorre nos Estados Unidos, como ocorre na França, como ocorre em qualquer outro país. Ou seja, quando as forças oposicionistas rompem a legalidade, rompem a Constituição, os aparatos repressivos do Estado têm que agir, têm que impedir que a violência prospere, têm que impedir que o golpismo prospere. E os governos bolivarianos, eles reagiram a essa sabotagem. Repito, dentro dos marcos da institucionalidade todo o tempo. Para vocês terem uma ideia, quando houve o golpe de Estado de 2002, em qualquer lugar do mundo, a começar pelos Estados Unidos, o principal crítico do processo bolivariano, teria ocorrido julgamentos, prisões, largas condenações, cassação das emissoras de televisão que apoiaram o golpe, fechamento dos partidos que participaram da conspiração, prisão dos seus líderes. Nada disso aconteceu na Venezuela. Nenhuma emissora de televisão foi cassada, apesar de quase todas terem apoiado o golpe de 2002. Nenhum partido foi colocado na ilegalidade, apesar de todos os partidos de direita terem apoiado o golpe contra o presidente Hugo Chávez. Nenhuma liderança relevante foi presa ou sequer julgada, salvo uns 2 ou 3 que tiveram uma participação mais claramente criminosa e que os seus próprios aliados os abandonaram. O presidente Hugo Chávez derrotou o golpe e manteve o país dentro da mais ampla condição de liberdade de expressão, de organização. Nem sequer estado de sítio foi convocado. Imaginem vocês se um golpe de Estado ocorresse nos Estados Unidos. O que teria feito o governo americano? Parem e pensem no que teria feito o governo americano numa situação como a que viveu Hugo Chávez em 2002, ou em 2003, ou em 2004, ou em vários outros momentos da história recente da Venezuela. Diante dessa crise, dessa confrontação aberta, o governo venezuelano vem buscando encontrar saídas.
Em 2015, foi eleita uma Assembleia Nacional com maioria oposicionista. As forças conservadoras conseguiram, basicamente em função do desgaste provocado pela situação econômica, inflação, crise cambial, desabastecimento, em função dessas condições econômicas, em grande medida provocadas pela sabotagem dos setores empresariais, pelo blackout de investimentos, pelo cerco internacional. Em grande medida, essas condições econômicas foram provocadas pela própria ação política da oposição de direita. Enfim, em função dessas condições, os partidos conservadores conseguiram formar a maioria na Assembleia Nacional. O que é legítimo, faz parte da democracia, o governo aceitou o resultado. No entanto, essa Assembleia Nacional, ao invés de atuar dentro dos marcos da institucionalidade, começou a tomar decisões que feriam a Constituição. E decisões que buscavam desestabilizar o governo e desestabilizar a economia venezuelana. O governo recorreu à Corte Suprema, como ocorreria em qualquer país do mundo em que decisões parlamentares ferissem a Constituição e ferissem o bem maior, que é as condições de vida da população. A Assembleia Nacional não só adotou decisões que buscavam desestabilizar a economia e com o objetivo claro de desgastar e de levar à queda do governo Maduro, como tampouco aceitou decisões judiciais que diziam respeito a certas fraudes pontuais nos resultados eleitorais de 2015. Haviam deputados que haviam sido eleitos e que havia comprovadamente situações de fraude. A oposição quis empossá-los mesmo diante de decisões em que estavam caracterizadas situações de fraude, com o objetivo de constituir maioria de 2/3 na Assembleia Nacional, e essa maioria de 2/3 permitiria à oposição mudar juízes da Corte Suprema, inclusive ministros do próprio governo Nicolás Maduro. O governo recorreu à Corte Suprema, e a Corte Suprema foi cancelando as decisões da Assembleia Nacional, que, a seu modo de entender, feriam a Constituição venezuelana. Absolutamente normal. Isso ocorreria em qualquer país do mundo. Isso ocorre em qualquer país do mundo. As forças de oposição, insatisfeitas com esse resultado da Corte Suprema, levaram o país a uma situação de desestabilização absoluta. Claramente foram às ruas, passaram aí às ruas, com palavras de ordem, com uma orientação política, que era derrubar o governo Maduro na lei ou na marra. Se o governo Maduro não aceitasse sair, se o presidente Maduro não renunciasse, se o presidente Maduro não afastasse, se o presidente Maduro não aceitasse integralmente as condições impostas pela oposição, a saída que a oposição propunha era derrubar, por uma via insurrecional, por uma via ilegal, o governo do presidente Nicolás Maduro. Abertamente eles falavam isso sob o termo la salida. O que era la salida? Criar uma situação de ingovernabilidade, provocar eventualmente divisão das Forças Armadas, levar a uma situação semelhante a 2002, com apoio internacional, para pôr fim ao governo do presidente Nicolás Maduro. O presidente Nicolás Maduro propôs uma saída, a la salida, ou seja, propôs uma saída que buscasse recompor as instituições venezuelanas e estabelecesse alguma solução acordada que permitisse o país retomar a rota do desenvolvimento, encontrar sua normalidade institucional. Essa saída foi a Constituinte, prevista na Constituição venezuelana. O presidente da Venezuela, pela Constituição daquele país, tem o direito de convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Outros setores da sociedade também o têm. A Assembleia Nacional, por maioria de 2/3, pode fazê-lo, um certo percentual da população pode fazê-lo, e o presidente da República tem o direito de convocar a Assembleia Constituinte. O presidente Nicolás Maduro exerceu o direito de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Qual é a ideia da Assembleia Nacional Constituinte? É que ela possa estabelecer um novo pacto, um novo acordo nacional dentro de termos democráticos que permita o país superar essa grave crise que enfrenta. Crise política, crise institucional, crise econômica. Era a ideia de permitir que o povo decidisse a crise. Ao contrário do que ocorre em países como o Brasil, onde houve um golpe de Estado e se estabeleceu um governo sem voto, e no qual, como é o caso do Brasil, repito, no qual as soluções são todas sem voto. Nenhuma parte da elite brasileira propõe o óbvio, que é eleger um governo para que possa resolver a situação da crise gravíssima que o Brasil enfrenta. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro propôs uma solução pelo voto, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Um voto
diferente, porque ele combinou diversas formas eleitorais. A forma universal e direta que nós conhecemos, em que as pessoas em determinados territórios votam para eleger deputados, e também representações de setores, dos trabalhadores industriais, dos trabalhadores camponeses, dos empresários, dos funcionários públicos, enfim, os mais distintos setores sociais, assim como também as mais distintas minorias do país, como é o caso dos povos originários, dos povos indígenas, enfim, estabelecer um sistema misto de votação que permitisse o conjunto do país estar representado na Assembleia Nacional Constituinte, sem que ela fosse fruto de uma disputa partidista cega, mas sim uma representação dos setores fundamentais do país. O que fez a oposição? Decretou boicote à Assembleia Constituinte, não aceitou a solução do voto, não aceitou a via democrática para resolver a crise da Venezuela, porque a via que eles propõem é: Maduro, renuncia ou te derrubamos. A via antidemocrática, quem propõe não é o presidente Nicolás Maduro, que o Departamento de Estado chama de ditador, infelizmente, sob os aplausos de pessoas tão notáveis como é o caso do deputado João Willis. Quem não aceita a via democrática é a oposição, que recusou a participar da Assembleia Constituinte e que busca resolver na mão grande, busca resolver na pressão e na violência a crise venezuelana. A Assembleia Constituinte teve 8 milhões de eleitores no domingo. É uma votação muito expressiva, muito acima daqueles que votaram no plebiscito contra a Constituinte convocado pela oposição há algumas semanas atrás. Um plebiscito, aliás, esquisitíssimo, porque a oposição fez a votação sem uma organização oficial, a oposição fez a votação, anunciou que 7 milhões e tantos tinham votado e mandou queimar as cédulas. Ninguém pôde revisar, ninguém pôde investigar, ninguém pôde fazer uma apuração se aquele resultado era verdadeiro ou não, porque eles mandaram queimar as cédulas, ao contrário do que aconteceu na eleição da Constituinte agora. 8 milhões de pessoas votaram, surgiram suspeitas de que pudesse ter havido alguma fraude, setores determinados da oposição acusaram fraude, setores internacionais acusaram fraude, até mesmo a empresa que participa da organização das eleições colocou sob suspeita 1 milhão dos 8 milhões de votos. O que fez o governo Maduro e os constituintes eleitos? Vamos revisar todos os votos. Porque tem como revisar urna a urna, voto a voto, se houve ou não fraude. Não dava para fazer isso com o plebiscito da oposição, porque a oposição mandou queimar os votos. Mas 8 milhões de pessoas, retornando ao fio da meada, votaram na Constituinte no domingo. Isso é mais do que no referendo da oposição. Isso é muito acima dos votos que o chavismo teve para a Assembleia Nacional em 2015. Isso é uma parte expressiva do país. Mais de 40% dos eleitores do país, num país onde o voto é facultativo e onde já ocorreram eleições nos quais 25% ou 30% dos eleitores apenas votaram. É um voto de confiança mais do que no presidente Nicolás Maduro. É um voto de confiança no sistema democrático originário da Constituição aprovada pelo presidente, aprovada sob a liderança do presidente Hugo Chávez no início do século. A Constituinte, portanto, tem uma legitimidade originária pelo número de eleitores, pelo processo de convocação e pela forma como foram eleitos seus deputados. Ela é uma instância superior que permite ao povo venezuelano encontrar caminhos, decidir caminhos, enfrentar a crise institucional, enfrentar a crise econômica. Bem disse a ex-chanceler Delcy Rodrigues, atual presidente, hoje foi eleita presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ela disse: a Constituinte não está sendo votada para esmagar inimigos, está sendo feita para o país poder reconquistar a paz, para poder haver uma saída pacífica e democrática para o país. Esse é o objetivo que pretende o chavismo. O chavismo pretende evitar a guerra civil. Quem carrega a bandeira da guerra civil é a oposição. Quem carrega a bandeira do rechaço às instituições democráticas é a oposição. Quem não compreende que o país só tem o caminho da democracia a seguir é a oposição. Historicamente tem sido a oposição. O governo do presidente Maduro pode ser criticado por muitos pontos. Cometeu erros, como todos os governos cometem, cometeu até atropelos, mas é inegável que é o governo Maduro quem tem proposto soluções de pacificação do país dentro da democracia. Quem historicamente recusa o caminho da paz e da democracia é a oposição de direita, infelizmente às vezes com gente de esquerda batendo palma para maluco dançar, como é o caso, repito, do deputado João Willis, que
mergulhou na onda, caiu na cantilena que historicamente vem do Departamento de Estado. Vocês já viram o Departamento de Estado norte-americano criticar a Arábia Saudita, que é o país que mais viola direitos humanos no mundo? Vocês já viram esses aliados, esses governos autoritários, ditatoriais, que são aliados dos Estados Unidos, receberem crítica do Departamento de Estado? É puro oportunismo. O Departamento de Estado americano denuncia como desrespeitador de direitos humanos e é seguido por vários países europeus e latino-americanos aquelas nações nas quais o povo elegeu coalizões de poder, partidos políticos ou blocos sociais que se contrapõem aos interesses norte-americanos. Basta isso para serem considerados violadores dos direitos humanos da democracia. É puro cinismo, pura hipocrisia. Pura hipocrisia. O fato de que o governo Nicolás Maduro tenha concluído o processo de apropriação das principais riquezas do país, especialmente as riquezas petroleiras e outras riquezas minerais, de apropriação pelo Estado, pelo poder do povo dessas riquezas, retirando esses fundos de acumulação das mãos dos grupos privados, bastou isso para carregar o ódio dos Estados Unidos, das grandes corporações internacionais e dos seus aliados políticos dentro e fora da Venezuela. É disso que se trata. Claro que é um festival, a imprensa mundial busca criminalizar o governo Maduro. E é importante que homens e mulheres com compromisso democrático estudem essa situação, busquem se informar sobre essa situação. Não caiam na cantilena dos meios monopolistas de comunicação e na cantilena de países como os Estados Unidos, governado por um sujeito reacionário como Trump. Não caia na conversa mole de quem busca, na verdade, desestabilizar qualquer projeto popular, qualquer projeto de defesa da soberania nacional, qualquer projeto democrático vinculado ao povo na América Latina e no resto do mundo. Defender o processo da Assembleia Constituinte na Venezuela é a defesa da democracia, é a defesa da independência, é a defesa da soberania nacional, é a defesa de um modelo de desenvolvimento com todos os seus erros que permitiu combater a desigualdade de renda e riqueza. A Venezuela é o país, de acordo com a ONU, que mais distribuiu renda e riqueza no mundo nos últimos 20 anos. É disso que se trata. E é isso que está sendo combatido por quem aponta o dedo para a Constituinte venezuelana e quem chama o presidente Nicolás Maduro de ditador. Ao contrário, o chavismo na Venezuela foi a grande experiência democrática que esse país já viveu. É a grande experiência de ampliação de direitos do povo, com todos os erros que cometeu e que eventualmente continue a cometer. O que está em jogo lá são dois lados, claramente. Um lado que defende a continuidade desse processo, sua retificação, correção dos seus erros, mas a continuidade deste processo no qual o povo passa progressivamente a ser o dono das grandes riquezas do país, um processo no qual se expande o mercado interno, se expandem os direitos sociais, se expandem as condições de vida e renda do povo trabalhador, e um outro projeto, que é voltar a ser tudo como era, que é o governo corrupto e da plutocracia, a concentração de renda e riqueza, o petróleo a serviço das grandes corporações internacionais, os baixos salários, o desemprego, que era o que havia na Venezuela antes do ascenso do presidente Hugo Chávez. Dois lados muito claros, não tem um terceiro lado ali. O lado da Constituinte, da defesa da paz e da democracia, ou o lado do golpe que já foi tentado em 2002, que foi tentado em 2003 e que novamente está sendo tentado agora sob a bandeira da luta contra a Constituinte em nome de uma pretensa defesa da democracia. Portanto, vamos pensar sobre esse assunto, vamos discutir, vamos ler, não vamos cair na cantilena dos grandes grupos monopolistas privados, na cantilena do Departamento de Estado norte-americano. É isso aí, pessoal. Bola para frente.